Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero falar sobre algumas notícias que saíram hoje do mercado, notícias boas, o que é bom para a gente, bom para o Brasil, bom para a economia. E eu queria só destacar algumas delas aqui, como por exemplo essa da JHFS, a JHSF Participações, ou ticket JHSF3, empresa que realiza negócios únicos para clientes especiais. Gostei dessa parte. Informa que recebeu da Agência Nacional de Aviação Civil, junto com autorizações expedidas pelo Ministério da Infraestrutura, Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Vigiagro, a designação para operar voos internacionais. Essa é uma parte importante, né, para a empresa como um todo. Com essa designação, o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, você está vendo essa parte executivo internacional, né? Por isso que chamam de clientes especiais. Torna-se o primeiro aeroporto internacional dedicado exclusivamente à aviação executiva do país, com a permissão para realizar pousos de aeronaves vindas de outros países e decolagens para fora do Brasil. Isso é muito bom para executivos que estão vindo ao país a negócios ou voos privados, digamos assim, também, para evitar aquele congestionamento dos aeroportos de São Paulo e de outros estados. Sobre o São Paulo Santa Catarina Aeroporto Internacional, Executivo Internacional, o aeroporto é localizado na rodovia Presidente Castelo Branco, a 30 minutos de São Paulo, ou seja, muito bem localizado. Foi inaugurado em dezembro de 2019, conta com uma das maiores pistas de pouso do país, operação 24 horas e padrões de segurança e estrutura nos mais elevados critérios de qualidade internacionais. O aeroporto já conta com mais de 60 aeronaves baseadas em suas instalações. Sua primeira expansão de capacidade foi inaugurada em dezembro de 2020, com a adição de 3 novos hangares, totalizando 55 mil metros quadrados, divididos entre 5 hangares e pátios. Aí tem que ver o tipo de aeroporto. A gente está falando que é de qualidades internacionais, mas qual é o tipo de CAT que é? Se CAT 1, 2, 3, o que for. E os sistemas que operam. Mas é uma notícia muito boa para a empresa. Aí eu procurei, após ler esse comunicado ao mercado, notícias sobre ela. Evidentemente eu fui nesse site no Infomoney, que eu uso bastante, eu gosto muito dele. E aqui já menciona, por coincidência, a mesma coisa. Ações da JHSF já sobem 4% após a autorização da ANAC para operar voos internacionais em aeroporto. Construtores e varejistas também avançam. Se você lesse ontem, construtor e varejista estava caindo. Aí no dia anterior está subindo. Aí no outro dia está caindo. Agora, como eu falei, tem que ter calma para conseguir estar no mercado, né? Calma com os nervos, não vai vender só porque estão falando que está despencando, ou comprar só porque está falando que está subindo, que a ação é boa. Faça sua pesquisa. E aqui fala, olha, seguindo o movimento das bolsas internacionais, impulsionadas por expectativas de recuperação econômica, o Ibovespa também registra ganhos nesta quinta-feira, 24. Em destaque entre as altas estão os ativos da JHSF Participações, com ganhos de cerca de 4%. A companhia informou que seu aeroporto executivo recebeu autorização para operar voos internacionais. Assim passará a se chamar São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional. O aeroporto fica localizado na rodovia Castelo Branco, a 30 minutos da cidade de São Paulo. Esse aumento de 4% aqui é basicamente devido à notícia, não é? Duvido muito que alguém já precificou essa permissão, essa autorização em termos de o que a empresa realmente vai ganhar em termos de receita e lucro líquido anual. Então isso aqui é o famoso oba-oba da ação. Então esses 4% aqui, espere que amanhã provavelmente você vai ver essa ação já na parte negativa também. Não que seja ruim, mas é basicamente aqui aquela história que estão vendendo na notícia, né? E muita gente está comprando. Aqui outro ponto é que os papéis de varejistas e construtoras também sobem com maior otimismo sobre a economia. Melhora no sentimento do consumidor e também um movimento de recuperação após as quedas recentes, em meio aos possíveis sinais de aceleração do aumento dos juros pelo Copom na próxima reunião de política monetária. Quem não sabe, quem não já entende que o Copom vai aumentar os juros em mais 0,75% para a Selic na próxima rodada, digamos assim. Qualquer pessoa que falar que está surpresa com isso não devia estar investindo no mercado, né? Isso vai ocorrer. E aí a B2W teve destaque, a Magazine Luiza, lojas americanas, companhia aérea avançam cerca de 3%, enquanto Cyrela e MRV sobem cerca de 2%. Isso aqui já era mais do que esperado, né? A economia está voltando a reaquecer, as coisas começando a reabrir, então a tendência realmente é que isso começa a se refletir nos preços. Poucas ações registram perdas, com destaque para a Vale, após a alta recente que tem leve baixa, assim como outras empresas de commodities que operam perto da estabilidade. Isso aqui eu já conversei em outros vídeos, inclusive no vídeo de ontem, onde eu falo que a tendência das commodities, principalmente a Vale, a Gerdau, a CSN,
daqui até mais ou menos setembro, outubro, é de queda do valor da ação, não porque ela deixou de valer o que vale, porque as commodities, os preços nessa época, um mercado cíclico, tendem a cair. A madeira, por exemplo, aí já caiu bastante, né? Acho que desde o pico até agora, a gente aqui acompanha bastante isso, porque faz parte do meu negócio, caiu já 50% em relação aos picos. Então já está tendo um reajuste. Isso em breve vai refletir no preço das ações. E ano que vem vai subir de novo, aí quando chegar nessa época do ano, vai começar a cair de novo. Não tem conversa. Como essa história das fábricas de papel e celulose, não é a mesma coisa, é cíclico. Também, eu devo fazer um vídeo sobre isso em breve. Essa é a época que realmente vai ter uma desaceleração. Aquela parte de venda de lenço, por exemplo, cai bastante nessa época do ano, porque é o verão, né, no hemisfério norte, então ninguém está usando tanto isso. Tá reabrindo tudo, não tem aquele pânico que teve, que acho que no Brasil também deve ter tido, que compraram muito papel toalha, papel higiênico e tudo nas lojas como se fosse acabar. A pessoa que jogou o boato que realmente ia faltar esse tipo de papel no mercado foi muito inteligente, porque venderam bastante. E aí quando comparam com março, abril do ano passado, o trimestre, teve uma queda de 6%, 7% e não entendem por quê. Todo mundo sabe por quê. Aqui tem outra notícia da Ambev, que o Morgan Stanley reduziu o preço-alvo para as ações da Ambev de R$ 14,00 para R$ 13,80, mantendo recomendação underweight, exposição abaixo da média, destacando que as ações já subiram 25% desde a divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Eu acho que o Morgan Stanley, na minha opinião, não estão certos. A Ambev é um ótimo investimento e eles deveriam estar revisando esse valor para cima, não para baixo. Eu já tenho um vídeo sobre isso, onde inclusive, se eu não me engano, eu faço um estudo do preço teto e preço justo da empresa. Tenho quase certeza que eu já fiz esse vídeo. Se eu não fiz, deixa nos comentários aí que eu posso fazer, não tem problema nenhum. O banco reduziu em cerca de 9% a sua provisão para 2022 e 2023, em média 9% abaixo da previsão do mercado. Tá vendo aqui? Está 9% abaixo da previsão do mercado, que normalmente também é um pouco conservador, né, nesse tipo de ação. Para os analistas, a expectativa é de que o ritmo de receita e faturamento bruto seja mantido, devido a fatores temporários que tiveram impacto favorável sobre a companhia, alta demanda da cerveja, que o banco avalia que não seja sustentável. Realmente, o final do ano está chegando, tudo está reabrindo, o verão no Brasil está chegando, nesse momento está no verão fora do país, o consumo, a tendência é que aumente bastante. Vai, como no Brasil, né, que falam, vai ter carnaval, se Deus quiser, aí eu não pulo carnaval, mas vai ter, e não vai conseguir vender. Por favor, eu acho que o banco, com todo respeito, está errado. Já que essa conversa aqui que não é sustentável, eu acho que não condiz com a realidade. Mostra talvez uma falta de entendimento do banco, de quem fez esse estudo do setor, não é? Não sou nenhum especialista, é só ser bom senso. E aqui fala, pressão sobre a oferta da Heineken, que o banco aponta como acentuada devido à nova capacidade de produção. O banco avalia que o faturamento bruto deve desacelerar no quarto trimestre de 2021, não concordo com eles, e em 2022, e que as margens podem ser estruturalmente mais baixas. Margem eu até concordo, mas que o consumo, o faturamento bruto vai diminuir, não. Uma coisa é reduzir faturamento bruto, outra coisa é reduzir margem. Acho que isso não condiz. A expectativa é por um panorama mais competitivo em 2022, dada a expectativa de que a concorrência aumente sua capacidade em potencialmente 20%. Espera-se que o faturamento da Ambev se mantenha em 2022 e que a demanda por cerveja desacelere após a reabertura da economia. Realmente isso aqui não faz muito sentido. Entendi que as pessoas em casa estavam presas, estavam comprando, consumindo mais, mas também vai ter uma demanda muito forte para as pessoas saírem e aproveitarem a vida, né? Digamos assim, recuperar esse tempo perdido, entre aspas, para quem gosta. A poupança dos investidores ainda estão 17% abaixo dos níveis anteriores à pandemia. A projeção é de que a menor renda disponível no segundo semestre de 2021 e em 2022, com maior inflação dos alimentos, de 6%, segundo as estimativas, e maiores gastos com serviços reduzam potencialmente o consumo de bebidas. O banco espera margens menores por um período maior, especialmente em 2022. É porque aqui estão levando em consideração só a situação do Brasil. Fora do país é exatamente ao contrário. As poupanças nunca tiveram tão grandes. As pessoas guardaram muito dinheiro porque não tem como gastar, não tinha como gastar. Tanto que essa venda online aumentou bastante. E o que está vendo aqui com essa reabertura são filas enormes para tudo. E procura muito grande por basicamente todo tipo de produto, todo canto lotado. Então, me desculpe com o banco, mas eu acho que nesse ponto ele não está correto. Eu acho que a Ambev vai continuar crescendo, é um ótimo investimento. Eu acho que essa revisão dele de 14 para 13,80 não está correta. Essa redução na demanda também eu não concordo. Redução de margem eu concordo, mas aí também, quem sou eu para dizer nada, né? Ele sabe mais do que eu.
A Vale comunicou que alterou o valor a ser pago por ação em dividendos anunciados na quinta-feira da semana passada. A mineradora tinha anunciado um dividendo de cerca de R$ 2,17 por ação e após a modificação o valor definido ficou em R$ 2,18, quase R$ 2,19. Ótima notícia. Segundo a empresa, a alteração foi necessária uma vez que a recompra de ações da companhia diminuiu o número de ativos em circulação. Mas uma boa notícia é que essa parte de recompra só pode ajudar o preço da ação também. A partir de hoje, dia 24, as ações da Vale negociarão ex-dividendos. Então, infelizmente, quem não tem a ação da Vale não vai receber dividendos. Com esse, pelo menos esse dividendo aqui. Significando que quem compra os papéis desse dia em diante não terá direito a receber os proventos. O pagamento ocorrerá no dia 30 de junho para os investidores nacionais e de 8 de julho para quem for dono dos ADRs. E aqui fala da parte de bancos e indústria química. Em destaque, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite da véspera, a medida provisória que aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, para os bancos de 20% para 2020 para 25%, até o final do ano. As demais instituições financeiras, como corretoras de câmbio, empresas de seguro, cooperativas de crédito, administradores de cartão de crédito, pagarão 20%. Hoje são 15%. Até o final de 2021 e em 2022 volta para os 15%. Isso em teoria. Provavelmente vai voltar, mas em teoria. O famoso alguém tem que pagar a conta desse monte de ajuda que teve aí, não é? E de certas isenções. Já o fim dos incentivos tributários para a indústria química e petroquímica será de 4 anos. O texto vai para a sanção presidencial. Então isso aqui vai afetar um pouco também, evidentemente, o preço das ações da indústria, das empresas que estão na bolsa, do setor da indústria química e petroquímica. Fleury informou que segue trabalhando para resolver o ataque cibernético do qual foi vítima nesta semana e que vem recebendo o auxílio da Quality Assurance. Eu fiz um vídeo ontem sobre isso, eu recomendo dar uma olhada, está acontecendo bastante no mercado agora. E a solução deles aí, meu amigo, é negociar o que estão cobrando lá os hackers, provavelmente russos, pagar e se proteger. Não tem mais muito o que fazer. Ressaltamos que nossa base de dados está íntegra e que o atendimento em todas as unidades de atendimento da companhia segue acontecendo por meio de soluções de contingência para garantir a prestação de serviços aos nossos clientes, que seguem recebendo nosso foco de atenção, destacou a empresa. Não é culpa deles, está acontecendo no mundo todo, agora é bola para frente, pagar e seguir com a vida. Iguatemi. Lembrando que a JBS também sofreu um ataque há pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre isso também. Iguatemi, IGTA3. A Iguatemi vai emitir R$500 milhões em debentures. A empresa afirmou que vai usar o capital para reforçar o capital de giro e para alongar as dívidas. Pagar as dívidas de curto prazo e alongar as dívidas que estão aí para vencer, não é? Marfrig, MRFG3. A Marfrig Global Foods afirmou em nota na quarta que comprou um terreno para a construção de uma unidade frigorífica na cidade Ibai-Iaú. Espero que esteja falando correto. No departamento de Concepción, no Paraguai, marcando a entrada da companhia mais um país da América do Sul. A intenção de construir uma unidade no país sul-americano já havia sido mencionada pela empresa, principalmente após a realização de uma parceria com a Associação Paraguaia de Produtores e Exportadores de Carne, anunciada em 2020. Na época, a Marfrig disse que os investimentos no projeto poderiam chegar a $100 milhões. Essas fábricas são algo, rapaz, inacreditável. Basicamente, você entra com a ave às, 8, 9 da manhã e na tarde, no período da tarde, às 3, 4 horas da tarde, essas aves já estão no supermercado. Pelo menos aqui na região onde eu estou, participei de um projeto desse, de uma construção de um negócio desse e foi incrível. Quando eu vi a tecnologia, o que é envolvido, é difícil de acreditar. Então eu espero que a Marfrig esteja investindo em algo semelhante, o que eu não duvido, né? Esses caras são muito bons, muito competentes e muito fortes. Carrefour Brasil, CRFB3. O Carrefour, dono do Carrefour Brasil, afirmou na quarta que começou uma reflexão sobre o tamanho de suas subsidiárias internacionais. Reflexão quer dizer que vai fazer alguma coisa, isso aí não tem conversa, mas aqui tá, mas negou que tenha decidido vender ativos. Evidentemente, então, eles estão vendo e negociando a venda de ativos. Não vão assumir agora para também não descer o preço, né? Uma porta-voz do Carrefour fez o comentário depois que a revista semanal francesa Challenges publicou que o Carrefour está planejando vender subsidiárias na Polônia e em Taiwan e concedeu um mandato à KPMG para auditá-las. Bem, escolheram a empresa certa para fazer a auditoria, a KPMG é muito boa. Gerdau, GGBR4, Usiminas, USIM5 e CSN-CSNA3. O Itaú BBA realizou um encontro online com Carlos Loureiro, presidente do INDA, Instituto Nacional de Distribuidores de Aço. Ele falou sobre as perspectivas de volumes e preços de aço em alta
que considera a notícia já antiga, concordo com ele, mas Itaú afirma que o encontro confirmou que novas altas parecem menos prováveis. É o que eu já estava falando lá em cima do setor cíclico. Não vai acontecer, não adianta ter esse sonho, pelo menos em 2021, eu não acredito que vai ocorrer mais. A não ser que agora estão mudando os ciclos dos mercados, o que eu não acredito que vai ocorrer. Dado que estoques estão mais equilibrados e as importações estão subindo. O banco diz que a produção está próxima ao limite da capacidade no Brasil e deve continuar em alta se produtores decidirem elevar as exportações nos próximos meses. Algo menos provável devido à recomposição dos estoques, a valorização do real e a preços mais estáveis. O consumo aparente de aço deve crescer 15% em 2021, diz o Itaú BBA, o que não é nada fora do comum, 15%. O banco mantém a avaliação outperform para Gerdau, Usiminas e CSN, concordo com ele. Para Gerdau indica preço-alvo para 2021 de R$ 45,00. Se eu não me engano, também eu já fiz um vídeo sobre preço teto e preço justo para Gerdau. Desculpe que eu não estou lembrando agora, eu já fiz vários vídeos com esse tipo de tópico para várias empresas. E como já tenho mais de 100 vídeos no canal, agora me falha a memória de que eu já fiz. Se tiver interesse de eu fazer para essa empresa que eu não tenha feito, posso fazer, não tem problema nenhum. Frente à cotação de R$ 29,79 dos papéis. Para Usiminas de R$ 28,00, frente à cotação de R$ 18,62. E para Usiminas, para a CSN de R$ 61,00, frente à cotação de R$ 43,17. Ou seja, toda com possibilidade de crescimento forte. Aqui tem a Duratex, onde o Credit Suisse atualizou seu modelo para a Duratex. O Credit Suisse é muito conservador normalmente, incorporando os resultados do primeiro trimestre de 2021 e contabilizando maiores remessas da divisão DECA da empresa, que o banco espera que cresça 13% em 2021, na comparação anual, frente à estimativa anterior de 3%. O banco também incorporou aumentos de preços anunciados no segundo trimestre e a nova previsão para a cotação média do dólar em relação ao real de R$ 5,20 para 2021, frente à estimativa anterior de R$ 5,50, além de pressões de custos com a alta das commodities. Assim, o banco elevou de R$ 25,00 para R$ 27,00 o preço-alvo da empresa, mantendo a recomendação outperform e apontando que a empresa deve ser uma beneficiária central de um possível ciclo de crescimento de vários anos da construção no Brasil. Isso eu acredito que vai acontecer, eu não acredito que eles estão errados, não, eles estão certos. Acho que o setor de construção no Brasil agora vai ter um ciclo de crescimento forte. O banco diz que a relação entre dívida líquida e lucro EBITDA da empresa está atualmente em 1,2 vezes e deve cair para 0,8 em 2021. Notícia muito boa. Segundo sua estimativa, isso pode abrir espaço para distribuição maior de dividendos ou crescimento por meio de fusões e aquisições. Eu acho que a empresa vai focar mais na parte de crescimento da empresa do que pagamento de dividendos. Eu acho que esse é o caminho certo para eles. O banco espera que a Duratex registre o EBITDA de R$ 2,1 bilhões em 2021, alta de 63% em relação ao ano anterior e que as margens fiquem em 27%, frente a 22% em 2020. Notícia muito boa. E aqui tem a rede DO, que é a XP e Credit Suisse revisaram suas estimativas para a rede. O Credit Suisse reduziu o preço-alvo de R$ 78,00 para R$ 76,00, mas mantendo recomendação outperform. Os analistas do Banco Suíço incorporaram as novas premissas de expansão no modelo, que se basearam principalmente na estratégia reforçada de expansão orgânica e inorgânica, que consequentemente deve impactar margens CAPEX e início das operações das unidades. CAPEX é o Capital Expenditure. Já a XP retomou a cobertura da rede após seu recente aumento de capital com recomendação de compra e preço-alvo de 88. Você até compara com o preço do Credit Suisse, né? O Credit Suisse está recomendando 78 e a XP 88. O anterior era de 85. E aqui ela baixou de 78 para 76 e a XP está indo no caminho contrário, está aumentando para 88. Como eu falei, o Credit Suisse normalmente é bastante conservador. Não quer dizer que estão errados, só que eles são bastante conservadores nas suas análises. Atualizamos nossos números com os resultados mais recentes da empresa e um novo cenário macro, com maior impacto no lucro devido às estimativas de taxas de juros mais altas. É importante ressaltar que a empresa aumentou seu plano de expansão para novos leitos organicamente e tem sido bastante ativa na área de fusões e aquisições. Em nossa opinião, o aumento de capital logo após seu IPO indica uma agenda de fusões e aquisições mais forte. Portanto, continuamos otimistas com a história de forte crescimento da rede e estimamos um crescimento médio anual no lucro líquido de 81% entre 2020 e 2023, avaliam os analistas. Eu, para ser honesto, estou mais tendencioso para o lado da XP. Eu acho que as análises deles para as empresas brasileiras são muito bem feitas e normalmente esses caras estão muito próximos da realidade. Copasa, famosa Copasa CSMG3, o Morgan Stanley atualizou a sua avaliação para a Copasa, citando os resultados do primeiro trimestre e a guidance para despesas de capital, aliada à revisão tarifária preliminar divulgada pelo órgão regulador sanitário em Minas Gerais. O banco elevou o EBITDA da empresa de curto prazo em 8% em média,
principalmente por uma base regulatória acima do esperado para o período após 2023. O banco manteve as previsões relativamente inalteradas. É aquela história, um setor cíclico muito resiliente e estável. Não tem muito para estar mudando realmente de previsão. A avaliação é overweight, exposição acima da média do mercado, e o preço-alvo para 2021 ficou inalterado em R$ 21,00, frente à cotação de R$ 16,49 de fechamento da véspera. O custo ponderado do capital em reais foi elevado pelo Morgan Stanley de 10,11% para 10,44%. Eu estaria muito surpreso se eles estivessem revisando a empresa aqui e ela estivesse mudando muito, a Copasa. 3R Petróleo. O Morgan Stanley comentou a potencial compra do campo de Papa-Terra pela 3R Petróleo, cuja cobertura iniciou na semana passada. O Morgan Stanley ressalta que a Petrobras iniciou a produção no final de 2013, mas ela ficou abaixo da expectativa, mesmo com investimento de 3,5 bilhões de dólares. A produção foi de 15 mil barris de petróleo por dia, frente à capacidade instalada de 140 mil barris de petróleo por dia. A capacidade instalada e realmente o que é produzido, isso aqui não tem normalmente uma relação muito fixa no setor do petróleo. Está baixo realmente, mas mesmo assim não quer dizer, esse 140 mil não quer dizer nada. O banco diz que espera que a potencial compra seja por um valor baixo, mas ressalta que a 3R ainda está no início de sua trajetória como operadora. E campos de águas profundas oferecem um risco maior. No momento, o Morgan Stanley diz avaliar que uma perspectiva neutra deve ser precificada para o projeto. A recomendação do Morgan para a 3R é overweight, exposição acima da média do mercado, com preço-alvo de R$ 58,00, o que configura uma alta de 21,6% frente ao último fechamento. É um investimento de risco, né? Se tem alguém que consegue operar águas profundas, é a Petrobras. Então é algo a se prestar atenção. Bem, são essas as notícias. Eu só queria fazer um resumo geral. Esse é um site muito bom que eu recomendo vocês darem uma olhada sempre que tiverem interesse em InfoMoney. Eles relatam os fatos, né? Não tem muito oba-oba, o que eu gosto bastante. Mas é mais para acalmar todo mundo, né? Essas notícias aqui que você está vendo, essas empresas que hoje estão subindo, nada impede que amanhã ou na segunda-feira você veja as mesmas caindo novamente. Então calma nesse momento, faça a sua seleção, tome o seu tempo para analisar as empresas que você quer comprar, investir, entenda do negócio. É aquela história, se você não conseguir explicar para uma criança o que aquela empresa faz, ou numa conversinha de bar o que aquela empresa faz com um amigo, você não deve estar investindo nela porque você não entende o negócio. Não estou dizendo entender a fundo, mas entender pelo menos o básico da empresa. Ok? Bem, é isso. Boa semana a todos, bom resto de semana a todos. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Bom dia a todos.